Qual que é a diferença entre altas habilidades e superdotação? A gente pode até falar, tem quem categoriza altas habilidades, superdotação, gênio, mas eu entendo muito mais o gênio, aquela pessoa que tem um poder criativo, que vai pensar em algo que ninguém pensou e vem do nada, né? Tem uma explicação até, eu tenho até um artigo, um estudo que eu publiquei sobre a criatividade, tem relação com a eficiência das regiões frontais do cérebro. Mas, como Albert Einstein, por exemplo, que pensou em algo que ninguém pensou e até hoje é válido, né? Então, assim, as sociedades, você tem a International Hierarchy, que é acima de 97 percentil. São pessoas com altas habilidades. Altas habilidades pode ser você não ter também, a Nathalie pode me corrigir em relação a isso, uma pessoa que não tem o QI muito alto, mas tem uma habilidade musical absurda, ou uma habilidade no esporte absurda. Eu considero isso altas habilidades. Você pega um jogador de futebol que às vezes não tem o QI alto, mas tem altas habilidades em relação ao esporte. Mas existe uma categoria de pontuação, né, que classifica. Então, acima de 97 percentil, International Hierarchy, acima de 98 a Mensa, acima de 99 Intertel, 99,9 a Triple Nine Society. Existe a Prometheus, né, que é nível Triple Nine, mas só que os testes são testes para cidadãos que moram nos Estados Unidos. E a Nathalie, que conhece de teste de QI muito mais do que eu conheço de fazer. Eu fiz vários testes de vários autores. Mas se você não for inglês e fizer um teste para a cultura de uma pessoa que nasceu e viveu na Inglaterra, né, você vai ter dificuldade se você não for daquela região, certo, Nathalie? Certo, por isso que a tabela, ela justamente segue isso. Então, a gente tem a padronagem brasileira, aí tem a padronagem inglês, para os ingleses, para os europeus, enfim. Porque é diferente, considera-se isso. A forma de correção ela é diferente. Porque culturalmente muda. Lá no encontro da Triple Nine Society, o último que eu tive, até uma membro da Triple Nine, amiga, ela falou, poxa, você podia fazer para Prometheus. Aí ela falou isso e passou segundos, ela, não, tu não pode fazer. Você nasceu no Brasil e vive em Portugal. Você não poderia fazer a prova de lá, né? Então, quando a gente considera a mais restrita do mundo, é a Triple Nine Society, porque você tem provas que pessoas de outros países podem fazer, né, esses testes. Então, por isso que a gente chamou da mais restrita do mundo. Tem diferença no comportamento dessas pessoas? Tem, porque eu convivendo nessas sociedades, eu percebo que um 97 percentil ele é diferente do 98 em termos de comportamento, que é diferente de 99 e é diferente de 99,9. Eu não sei se eu já conversei com a Nathalie sobre isso. Sabe o que eu gostaria de saber? Esse universo, para mim, é bem diferente. Eu não trabalho com superdotação, altas habilidades, tá? No meu consultório de psicologia, eu trabalho com ansiedade, depressão. Mas eu tenho muita curiosidade de saber se você já estabeleceu, nesse percurso, alguma relação entre QI alto e personalidade, já que você está falando que você viu aí muitos comportamentos diferentes. Total. Sim, o quê? Total. Que relação é essa? Ainda bem que tu não trabalha só com auto QI, né? Senão ia ficar muito restrito e não ia ganhar muito dinheiro. Né? Agora, trabalhar com... Exatamente. Agora, trabalhar com problemas em relação à saúde mental, hoje em dia, nossa, é um prato eu acho cheio. que a gente está vivendo um coletivo. Sim. Muito. Inclusive, eu escrevi um estudo que diz que a sociedade brasileira está vivendo um coletivo de narcisismo patológico. Putz, é bem possível mesmo. Manda pra gente depois pra gente ler, né? A gente vai gostar de ver. Porque de repente a gente acha uma explicação do que tá acontecendo aqui, porque normal não tá não. E as altas taxas de depressão, de ansiedade, mas também esses níveis de agressividade, assim, assustadores, polarização, que não é só do Brasil, né? Que a gente tem um reflexo aí americano, é bem parecido. Mas eu gostaria de ler. Mas me fala aí dessa relação. Que tem toda a relação, e a Nathalie, que vai começar a fazer neurociência agora, ela vai ver na neurociência as regiões no cérebro e como isso se explica
Nossa, é perfeito. Eu acho que todo psicólogo ele tem que fazer neuropsicologia. E é bom também dar essa pincelada na neurociência, porque é muito fácil quando você entende a relação anatômica respondendo pelo comportamento, sabe? Inclusive, vou falar uma coisa interessante, mas eu vou voltar na personalidade, calma. Tá bom. Tá bom. Porque, por exemplo, pessoas narcisistas, elas têm uma conexão frontotemporal, certo? É como se você não tivesse coerência do teu exagero, porque a necessidade de chamar atenção fala mais alto. Só que eu levantei uma questão há um tempo, até para umas amigas psicólogas, e eu falei o seguinte: já pensou no fato de que o narcisista ele consolidou memórias daquilo que agrada e tudo que você diz para ele às vezes também não consegue raciocinar sobre aquilo, porque o próprio cérebro busca o que já está consolidado, já que aquilo ali traz uma recompensa maior. Uhum. Faz sentido. Não sei se vocês entenderam a profundidade disso. Um Mas arsenal de aprendizado, né? Sobre coisas que são positivas, de reforço positivo social, e aí ela usa isso. É isso que você está falando? Exatamente. E quando você vai ensinar alguma coisa, ela não consegue entender o que você está dizendo. Ela não consegue. A gente viveu isso há pouco tempo na política, por exemplo, né? Quando você tenta passar aquilo ali e a pessoa interpreta da maneira dela. Isso é um narcisismo. Sim. Isso mesmo. Nossa, mas muito bem pensada essa sua teoria. Só acredita naquilo que já acredita, né? Exatamente. Olha, é uma teoria que eu quero fazer um estudo, eu quero pincelar um estudo. Vocês estão convidadas, porque se nós registrarmos isso no futuro, nossa, vão valorizar muito esse estudo. Mesmo que não valorizem muito o Brasil, tem vários estudos que eu publiquei, a imprensa mal deu, e quando um cientista estrangeiro deu, a imprensa brasileira colocou aquilo e eu reclamei. Eu falei, pô, calma aí, eu falei isso aqui antes. Há pouco tempo agora saiu um estudo, o estudo revela que a mídia social está fazendo com que esteja aumentando a personalidade narcisista. Eu falei, pô, já tenho isso publicado há 2 anos já. Mas a personalidade de superdotado, sim, dá para identificar. Pessoas que trabalham com isso, a Nathalie, por exemplo, que trabalha com isso, ela consegue com certeza identificar no comportamento. E é por isso que eu tenho uma descoberta, né, que a inteligência DWRI. Foi publicado dois estudos científicos sobre isso. Estudo de caso, entrevistas, eu cheguei à conclusão de que pessoas com percentil acima de 99, que não tenha prejuízos cognitivos, ela consegue ter uma inteligência global bem desenvolvida e consegue desenvolver qualquer habilidade que ela quiser. Vou dar um exemplo, o Thomas Shelby, Speak Blinders, alguém viu? Sim. Ok, Thomas Shelby seria um DWRI. Todo o comportamento dele está relacionado a uma pessoa DWRI. Então, eu vou enviar esse artigo para vocês vão ler, vocês vão entender exatamente o que é DWRI. Então, existem pessoas de alto QI com problemas cognitivos, tá? Porque a gente tem que pensar que cognição de maneira global. Eu penso na cognição como aquela inteligência que você desenvolve através da experiência, através dos estudos. E tem a inteligência lógica, racional, que você nasce com ela, certo? Inclusive, eu estou conversando com a Suzana Massarani, geneticista, ela me dá aula de genética, e ela é muito conhecida no meio. E eu pensei em algo aqui que vou deixar registrado, mas vai para um estudo científico. Eu falei, Suzana, tu já pensou na possibilidade da pessoa nascer com o que chamam de gene da inteligência, né? É muito complicado falar gene da inteligência, porque se você fizer um apanhado em pessoas inglesas de alto QI e encontrar genes da inteligência naquelas pessoas inglesas de alto QI, será que aquelas pessoas brasileiras de alto QI têm os mesmos genes da inteligência para se considerar? Sim, isso é perfeito de pensar. Mas eu falei com ela o seguinte: tudo é homeostase, certo? Então, todo biólogo, todo médico, todo geneticista, todo psicólogo sabe que o universo já comprovou para a gente que tudo tem que ser em homeostase.
Uma pergunta, nada a ver com o que eu vou falar, mas essa filmagem, meu vídeo, está aparecendo em algum lugar? Tá no Instagram. Ah, então tá. Então eu vou me posicionar melhor, porque eu estou quase virando de lado aqui. Então vamos lá. Aí eu falei para ela o seguinte: bom, se o universo já comprovou para a gente que o equilíbrio é necessário, a homeostase é necessária, será que uma pessoa que nasce com um gene mediano para a inteligência e ela desenvolveu de forma epigenética a inteligência dela, vamos botar duas pessoas, para entenderem melhor, duas pessoas de QI percentil 99, por exemplo. Uhum. As duas fizeram testes, os testes completos que tem que ser feito, não é teste de internet, que eles não são válidos, teste completo, aquele teste lá de 3 dias no mínimo e tal. E aí, os dois têm 99 de percentil. Vamos dizer que um deles apresentou gene mediano para a inteligência e o outro gene alto para a inteligência. Será que e os dois têm 99 de percentil? Porque não quer dizer que o gene da inteligência não seja alto, que não tem o alto QI. Uhum. Porque tem fatores epigenéticos. Então, vamos lá. Será que essa pessoa que tem o gene alto para a inteligência, ele não tem comportamentos que mostram um prejuízo cognitivo maior do que quem tem o gene médio de inteligência? Faz sentido. Nathalie, você que faz tantos testes de QI, você já percebeu pessoas de alto QI que têm aquelas características mais nerds do passado, né? Não é Sim. nerd de agora, não. Porque hoje em dia qualquer um que vê anime ou que joga fala que é nerd. Uhum. Aqueles nerds do passado, já percebeu que tem pessoas de alto QI com aquela característica de comportamento nerd e outras não? Completamente. Inclusive, eu te fiz também essa pergunta por conta disso. Porque recentemente tem um vídeo meu que viralizou que eu falei justamente disso, que através da minha observação clínica, eu pude notar que existe entre as altas habilidades uma correlação com uma dificuldade de seguir rotina. Então, porque essas pessoas são mais curiosas, elas têm uma abertura ao novo muito maior. E aí vem um monte de gente nos comentários falar que eu tô errada. Primeiro porque não tem um dado científico que aponta isso, e eu até respondi para um psicólogo que ele veio me questionar, enfim, eu falei do seu artigo publicado, falei, não tem não, você só não procurou direito. Essa correlação entre a personalidade e o alto QI, e por conta dessa abertura ao novo. Então, às vezes, não é que a pessoa ela não é disciplinada, mas ela está mais aberta a novas experiências. Então, de repente, ela colocou ali uma lista de afazeres, mas ela vai se perdendo conforme outras coisas vão se apresentando, porque ela tem curiosidade o suficiente para conhecer sobre diversos assuntos. O que uma pessoa com QI na média, normalmente não tem. A gente tende a ter um objetivo mais claro. Então, por exemplo, quando eu vou estudar, eu estudo coisas da minha área. É muito difícil eu me interessar por estudar astronomia, botânica. É difícil. Aí na botânica eu ainda até gosto, porque ainda tem uma correlação ali pela parte da farmácia e tudo mais. Mas é difícil. Dificilmente eu vou estudar como funciona o motor de um avião. Mas a pessoa com altas habilidades e superdotação, ela tende a ter essa curiosidade. Se você começar a falar sobre a reprodução dos marrecos, ele vai prestar atenção. Ela quer saber mais. Então vamos lá. Ótimo o que você disse. E uma das primeiras perguntas que vocês fizeram para mim foi por que eu trabalho também, onde eu me envolvo com a questão do alto QI, e as consultorias que eu faço. Se vocês analisarem esses meninos que estão na imprensa de alto QI, vai ver que a maioria deles são meus clientes. Eu trabalho pessoas com alto QI porque não apenas eu fui diagnosticado, mas como também faço parte de sociedades de alto QI, e porque eu tenho minha própria experiência de vida. E também porque eu sou neurocientista, que estudo o cérebro. E por que eu sou neurocientista? Por causa do meu alto QI. Então, quando eu descobri meu alto QI, eu queria saber como é o cérebro humano, para saber como é que é o meu cérebro. Uhum. E foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar. Eu estudei tanto neurociência que ninguém tem ideia. Foram muitas pós-graduações, mestrado, doutorado, estou mais um doutorado agora. Fora que eu já tenho pós-PhD em neurociência, porque eu quero entender o cérebro humano. Então, eu digo, por exemplo, quanto maior o QI, mais difícil a rotina. Eu estava lá na Triple Nine Society e tinha lá um hipergênio
e ele simplesmente inventou um software e vendeu por 1 milhão de euros. Né? Mas como é que eu fui descobrir isso? Primeiro, me apresentaram a ele e tal, e aí, qual a sua carreira tal? Eu sou jardineiro. Aí eu, poxa, que interessante. Caraca! Ele tem um QI muito, muito alto. Né? E eu, assim, o QI dele é um dos maiores do mundo. Me falaram isso lá dentro. E eu falei, tá, você é jardineiro? Ele, eu sou jardineiro, eu fico cortando grama e lendo meus livros cortando grama. Aí eu falei, você lê muito livro? Ele, não, um ou outro só, não sou muito leitor também, não. Aí eu falei, tá, mas o que você fazia antes de cortar grama e tal? Aí ele, tá, eu criei um software, vendi por 1 milhão e pensei que seria o suficiente para viver o resto da minha vida e por isso que eu fui ser jardineiro, para não ficar parado. Uhum. Então, assim, é muito comum e existe uma dificuldade, sim, na rotina. Eu, por exemplo, eu falo com a minha esposa, aliás, ela fala comigo, o legal de ser casado com você porque nunca é tudo igual. Você sempre arma coisas novas o tempo inteiro. Então, a rotina, para mim, é complicada. E por que eu não caio na rotina? Porque eu invento outras coisas. Eu ia te perguntar isso. A sua cabeça, ela fica pipocando ideia? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E vou contar uma coisa para vocês. É muito pessoal isso, que se dane. Eu fui experimentar um nutrópico. Esses nutrópicos naturais, suplemento, né? Aí eu fui experimentar um nutrópico com juba de leão, cafeína. Tomei um comprimido. Cara, eu virei super-herói aquele dia. E no dia seguinte, me deu um sono anormal. E eu falei, pô, isso não está certo. Está me dando efeito inverso do que seria. E aí eu fui olhar ali na empresa que me vendeu e está falando para tomar 6 por dia. Caraca! Aí eu falei com a minha geneticista e com uma médica cliente minha, e ambas falaram a mesma coisa. Pô, tu ia morrer se tomasse 6, porque o seu cérebro ele já é acelerado. Se você tomar isso aí é para quem tem déficit. Uhum. O suplemento é para quem precisa. E você sabe disso, Fabiano. Você mais do que ninguém sabe que suplementação, medicamento, é para quem precisa. Aí eu falei, pois é, mas eu quis ser minha própria cobaia e um comprimidinho só. Se for fazer uma ressonância magnética funcional do seu cérebro, é conexão? Eu fiz uma, deu, mas foi há muito tempo. Eu estou pensando até em fazer uma outra agora por curiosidade, tá? Isso não é... Uhum. É muito perigoso eu dizer isso, porque parece que eu sou maníaco. Parece que, o cara quer ficar... Não, você é cientista. Quem não entende, isso chama ciência, né? O cientista é curioso. Estudar, exato, quer observar, você quer entender. Mas as pessoas não entendem isso. Eu não digo todas, é uma minoria que entende isso. Por quê? Porque para você entender isso, você tem que ter um percentil acima de 95 de QI. Pelo menos. Se você tiver menos 95 de percentil de QI, você não vai entender isso. Você vai entender que o cara quer se mostrar, quer chamar atenção. Você vai ser negacionista, você vai dizer que o cara mentiu. É assim que funciona a vida humana. Né? Eu faço parte. Você acha que... Pode ser polêmica essa minha pergunta, tá? Mas você acha que o julgamento tem a ver com QI baixo? Totalmente. Se a parte do julgamento está no córtex pré-frontal ou orbitofrontal... Né? E a inteligência tem relação com essa região bem desenvolvida, aliás... Córtex pré-frontal, orbitofrontal, ventromedial, dorsolateral, rostral. Essas 3 regiões, em pessoas de alto QI, são muito bem desenvolvidas. Inclusive, os neuritos, a organização dos neurônios e células glias, elas são melhor organizadas. Por isso que eu sempre digo que, como somos semânticos também, seres humanos, a gente tem que arrumar o nosso quarto para arrumar a nossa vida. Boa! Então... O nosso próprio cérebro ele tem que ser mais organizado para trabalhar com melhor eficiência, assim como é a nossa vida. Então, o julgamento, claro que tem relação. Então, se você analisar uma pessoa de alto QI que julga, das duas uma, ou ela fez
ou ela ficou praticando o teste de QI durante muito tempo e colou no teste, porque não tem explicação, ou ela tem um problema, relacionado à criação dela, à insegurança, e que a questão emocional afeta a questão racional dela. Mas eu percebi, por exemplo, que nas sociedades de QI mais avançado tem menor julgamento. Quanto maior a pontuação do QI, menos a pessoa julga.